Você já se perguntou até onde o ser humano pode chegar quando decide ignorar completamente a palavra impossível? Prepare-se para descobrir recordes tão absurdos que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre os limites do corpo e da mente humana. Estamos falando de pessoas que literalmente redefiniram as leis da física, transformaram seus corpos em máquinas impossíveis e alcançaram façanhas que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Desde corredores que quebram a barreira do som humano, até indivíduos que conseguem resistir a condições que matariam qualquer pessoa normal em segundos. Estes recordes representam o pico absoluto do que nossa espécie consegue alcançar quando a determinação encontra a obsessão. Mas aqui está o mais impressionante. A maioria destes recordes provavelmente nunca será quebrada. Não estamos falando apenas de números difíceis de bater. Estamos falando de conquistas que chegaram ao limite máximo da anatomia humana. Elas exigiram décadas de preparação extrema e que, em muitos casos, são consideradas perigosas demais para serem tentadas novamente. Cada desafio que você vai descobrir neste vídeo conta a história de alguém que decidiu testar os limites absolutos da vida humana, enfrentando dor, exaustão e riscos que fariam qualquer pessoa sensata desistir. Prepare-se para uma jornada épica, através dos esportes mais extremos e das conquistas mais impossíveis que nossa espécie já registrou. Porque depois de conhecer essas histórias, você nunca mais vai olhar para o potencial humano da mesma forma. Você reclama quando fica 2 horas sem comer? Pois bem, existe um cara que ficou 382 dias sem ingerir absolutamente nada sólido. Angus Barbieri, um escocês que pesava 207 quilos, decidiu que ia quebrar todos os recordes de jejum que existiam por aí. O rapaz simplesmente parou de comer em junho de 1965 e só voltou a mastigar algo em julho de 1966, sob supervisão médica rigorosa. Durante esse período maluco, ele sobreviveu apenas tomando água, chá, café e alguns suplementos vitamínicos. Agora, antes que você pense em tentar algo parecido, saiba que esse desafio quase custou a vida do Angus várias vezes. Os médicos monitoravam cada batimento cardíaco, cada função corporal, porque o organismo dele estava literalmente se devorando por dentro. Para sobreviver, o cara perdeu 125 quilos durante essa jornada insana, mas também desenvolveu uma série de complicações que poderiam ter sido fatais. É por isso que esse tipo de recorde jamais será oficialmente reconhecido novamente, pois os riscos são simplesmente grandes demais. Você já tentou segurar a respiração debaixo d'água na piscina? Provavelmente conseguiu uns 30-40 segundos no máximo, pois prepare-se para ter sua mente explodida. Budimir Sobat, um croata maluco por desafios extremos, conseguiu ficar 24 minutos e 37 segundos sem respirar. Esse recorde não é brincadeira. O cara literalmente desafiou os limites da vida humana. Para conseguir essa façanha, ele passou meses se preparando, treinando técnicas de respiração que os mergulhadores livres usam, controlando cada músculo do corpo e cada batimento do coração. É como se ele tivesse reprogramado completamente seu organismo para funcionar em modo de economia extrema de oxigênio. O mais impressionante é que esse tipo de recorde nos esportes de resistência está chegando no limite absoluto do que é humanamente possível. Os cientistas dizem que, teoricamente, o máximo que alguém conseguiria seriam uns 25 minutos. Budimir chegou tão perto desse limite que qualquer tentativa de quebrar seu recorde seria praticamente uma roleta russa com a própria vida. O cara fica ali, imóvel como uma estátua, enquanto o cérebro dele vai entrando em modo de hibernação para economizar cada molécula de oxigênio. Randy Gardner tinha apenas 17 anos quando decidiu que ia quebrar o recorde mundial de tempo sem dormir. O garoto ficou acordado por 11 dias e 25 minutos consecutivos. Em 1964, numa experiência que virou lenda nos esportes de resistência humana. Durante esse período, ele foi monitorado 24 horas por dia por pesquisadores da Universidade de Stanford, que queriam entender o que acontece com o cérebro quando a gente priva ele do sono. O que eles descobriram foi aterrorizante. A partir do 3º dia, Randy começou a ter alucinações, perda de memória e dificuldades extremas para se concentrar em qualquer coisa. O mais assustador é que esse recorde nunca mais poderá ser oficialmente reconhecido pelo Guinness Book, porque os riscos para a vida são simplesmente grandes demais. Randy chegou ao ponto de não conseguir mais formar frases coerentes. Tinha episódios de paranoia e seu corpo começou a entrar em colapso total. Os médicos descobriram que ficar sem dormir por tanto tempo pode causar danos cerebrais permanentes, problemas cardíacos e até mesmo levar à morte. É como se o cérebro fosse um computador que precisa reinicializar todo dia. E quando você não deixa isso acontecer, o sistema todo vai para o espaço. Você já reparou que pisca cerca de 15 mil vezes por dia sem nem perceber? Pois bem, existe um maluco chamado Julio Jaime que conseguiu ficar 1 hora, 5 minutos e 11
12 segundos sem piscar nenhuma única vez. Esse recorde pode parecer bobagem, mas é um desafio que testa os limites da resistência humana de uma forma que poucos imaginam. O cara ficou ali, parado como uma estátua, com os olhos fixos num ponto, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dele como duas cachoeiras. Durante esse tempo todo, os olhos dele foram se ressecando progressivamente. A visão foi ficando embaçada e a dor foi aumentando, até se tornar quase insuportável. O que torna esse recorde praticamente impossível de quebrar é que piscar é um reflexo automático que protege nossa vida. Quando você não pisca, a córnea começa a ressecar, pode sofrer microlesões e, em casos extremos, até perfurar. É como se você estivesse forçando seu corpo a ignorar um dos mecanismos de proteção mais básicos que existem. Julio teve que treinar por meses, desenvolvendo uma resistência mental absurda e aprendendo técnicas de meditação para conseguir ignorar a dor crescente. Jean Louise calmamente viveu 122 anos. Nascida em 1875, ela conheceu Van Gogh pessoalmente e disse que ele era sujo e mal-humorado. Viveu durante 2 séculos diferentes e viu o mundo se transformar de uma forma que nossa geração nem consegue imaginar. Esse recorde de longevidade é simplesmente impossível de quebrar, porque representa o limite absoluto da vida humana. É como se ela tivesse ganhado na loteria genética e ainda por cima soubesse exatamente como cuidar do prêmio. Durante mais de um século, ela enfrentou todos os desafios que a existência pode oferecer. 2 guerras mundiais, pandemias, revoluções tecnológicas e mudanças sociais que viraram o mundo de cabeça para baixo. O mais impressionante é que Jean não seguia nenhuma dieta maluca ou rotina de exercícios extrema. A mulher fumou até os 117 anos, bebia vinho regularmente e adorava uma boa comida francesa. Ela dizia que o segredo da longevidade estava em rir muito, manter a calma e comer chocolate. Os cientistas estudaram seu DNA e descobriram uma combinação única de genes que a protegiam contra doenças e o envelhecimento acelerado. É como se ela tivesse nascido com um manual de instruções especial para a vida, que o resto de nós mortais simplesmente não recebeu. Yu Han conseguiu algo que parecia impossível. Arremessou um dardo a 104,8 metros de distância em 1984. Um recorde tão absurdo que mudaram as regras do esporte para sempre. O cara literalmente quebrou o desafio do arremesso de dardo de uma forma tão espetacular que os organizadores ficaram apavorados. O dardo dele voou tanto que quase saiu do estádio e poderia ter machucado alguém na arquibancada. Foi aí que a Federação Internacional decidiu mudar o design do dardo, tornando-o mais pesado e alterando seu centro de gravidade. É como se Yu tivesse sido tão bom no que fazia que literalmente quebrou o esporte. Não é todo dia que você vê alguém ser tão excepcional que as regras precisam ser reescritas por causa dele. O que torna esse recorde impossível de quebrar é que desde 1986, todos os atletas usam um dardo completamente diferente, 7% mais pesado e com aerodinâmica alterada. É como se fosse uma corrida de Fórmula 1, onde depois que alguém ganhou, mudaram todas as especificações dos carros para que ninguém mais conseguisse ir tão rápido. Yu tinha uma técnica perfeita, uma força descomunal e um tempo que poucos atletas na história dos esportes conseguiram igualar. O cara transformou o arremesso de dardo numa verdadeira arte, combinando física, técnica e uma dose generosa de talento natural que simplesmente não se ensina. Usain Bolt correu 100 metros em 9,58 segundos, e isso é simplesmente sobrenatural. O jamaicano não apenas quebrou recordes, ele redefiniu completamente o que significa ser rápido nos esportes de velocidade. Durante aqueles poucos segundos mágicos, Bolt atingiu uma velocidade máxima de 44,72 km por hora, que é mais rápido que muito carro andando na cidade. O mais impressionante é que os cientistas calcularam que o limite biomecânico absoluto para um ser humano seria 9,48 segundos, e Bolt chegou a apenas 0,1 segundos dessa barreira teórica. É como se ele tivesse nascido com um motor turbinado instalado nas pernas, capaz de transformar cada passada numa explosão de potência pura. O que torna esse recorde praticamente impossível de quebrar é que estamos falando de limites físicos da anatomia humana. Os músculos, tendões e ossos têm capacidades máximas de contração e resistência que não podem ser ultrapassadas, não importa quanto treinamento você faça. Bolt tinha uma combinação única, 1,95 metro de altura, deal para passadas longas, fibras musculares de contração rápida em abundância e uma técnica de corrida que beirava a perfeição. Durante sua carreira, ele enfrentou o desafio de superar não apenas outros corredores, mas os próprios limites da vida humana. Javier Sotomayor saltou 2,45 metros de altura em 1993, e esse recorde continua intocável há mais de 30 anos. O cubano literalmente desafiou a gravidade de uma forma que parecia impossível, saltando uma altura equivalente a quase 2 homens empilhados. Sotomayor tinha uma técnica Fosbury Flop tão perfeita que parecia estar voando em câmera lenta. Ele corria, plantava o pé e simplesmente se transformava numa catapulta humana. Durante sua carreira nos esportes de salto, ele enfrentou o desafio de superar não apenas outros atletas, mas as próprias leis da física que governam
ao movimento humano, é impressionante como alguém pode treinar o corpo para ignorar temporariamente a força que nos mantém grudados no chão. O que torna esse recorde impossível de quebrar é que chegamos ao limite absoluto da técnica Fosbury Flop e da capacidade humana de conversão de velocidade horizontal em impulso vertical. Os biomecânicos calcularam que, considerando a estrutura óssea, a força muscular e as leis da física, seria praticamente impossível saltar muito mais alto que isso. Ele tinha pernas longas, ideal para gerar impulso, um centro de gravidade perfeito e uma coordenação motora que poucos atletas na história conseguiram desenvolver. Durante 3 décadas, centenas de saltadores tentaram quebrar seu recorde, mas a barreira dos 2,45 metros continua sendo uma muralha intransponível. Wilt Chamberlain fez 100 pontos em um único jogo de basquete em 1962. Isso é simplesmente de outro planeta. O gigante de 2,16 metros literalmente ganhou sozinho para o Philadelphia Warriors contra o New York Knicks. Numa noite que entrou para a história dos esportes, durante aqueles 48 minutos de jogo, Wilt transformou a quadra no seu playground particular, acertando 36 de 63 arremessos de quadra e 28 de 32 lances livres, uma eficiência que beirava a perfeição. O mais louco é que não existe nem filmagem completa desse jogo histórico, apenas uma foto icônica dele segurando um papel com 100 escrito à mão. Foi um desafio tão épico que mudou para sempre a forma como vemos o potencial individual no basquete. O que torna esse recorde impossível de quebrar é que o basquete moderno é completamente diferente daquela época. Nos anos 60, não existia linha de 3 pontos. O ritmo de jogo era muito mais lento e as estratégias defensivas eram bem mais básicas. Wilt jogava numa era onde um jogador dominante podia literalmente tomar conta do jogo sozinho, algo que seria impensável hoje com as defesas modernas e o estilo coletivo atual. Além disso, para fazer 100 pontos hoje, um jogador precisaria acertar cerca de 33 cestas de 3 pontos ou 50 cestas normais, uma tarefa que exigiria que toda a equipe jogasse exclusivamente para ele durante 48 minutos. É como tentar reviver uma época dourada dos esportes que simplesmente não existe mais na vida moderna do basquete. O UCLA Bruins ganhou 88 jogos consecutivos entre 1971 e 1974 e esse recorde é simplesmente impossível de repetir nos esportes modernos. Durante quase 3 anos, esse time não sabia o que era perder. Eles entravam em quadra e simplesmente dominavam todos os adversários como se fosse um videogame no modo fácil. John Wooden, o técnico lendário, tinha criado uma máquina de vencer que combinava talento excepcional, estratégia perfeita e uma mentalidade vencedora que contagiava cada jogador. Era como se eles tivessem descoberto a fórmula secreta do sucesso e aplicassem ela religiosamente em cada desafio que aparecia pela frente. Durante essa sequência histórica, eles ganharam 2 campeonatos nacionais e se tornaram o padrão ouro de excelência no basquete universitário. O que torna esse recorde impossível de quebrar é que o nível de competição atual é muito mais equilibrado e imprevisível. Nos anos 70, UCLA tinha acesso aos melhores jogadores do país e recursos que outros programas simplesmente não tinham. Era como jogar numa liga diferente. Hoje em dia, qualquer time pode derrotar qualquer adversário numa noite inspirada, e a paridade competitiva tornou sequências longas de vitórias praticamente impossíveis. Além disso, a pressão da mídia, as redes sociais e a intensidade dos esportes modernos criam um ambiente onde manter o foco por tanto tempo é um desafio mental gigantesco. É como tentar manter a perfeição na vida por anos seguidos. Uma hora, alguma coisa vai dar errado. Steven Petrosino bebeu 1 litro de cerveja em apenas 1,3 segundos, e isso desafia todas as leis da física e da anatomia humana. O americano literalmente transformou seu esôfago numa mangueira de incêndio, engolindo cerveja numa velocidade que faria qualquer bebedor experiente ficar de queixo caído. Durante essa façanha insana, ele teve que coordenar perfeitamente a respiração, a deglutição e o controle muscular para não se afogar no próprio desafio, como se ele tivesse reprogramado completamente seu sistema digestivo para funcionar em modo turbo, ignorando todos os reflexos naturais que nos impedem de beber tão rápido. Esse recorde nos esportes de consumo extremo é tão perigoso que nunca mais foi oficialmente reconhecido. O que torna esse recorde impossível de quebrar é que estamos falando de riscos sérios para a vida: aspiração pulmonar, intoxicação alcoólica instantânea e até mesmo ruptura do estômago. Steven treinou por anos, desenvolvendo uma técnica específica que envolvia relaxar completamente a garganta e criar um túnel direto para o estômago, mas mesmo assim corria riscos enormes a cada tentativa. O cara tinha que estar em forma física perfeita e ter um autocontrole mental absurdo para não entrar em pânico durante os poucos segundos do desafio. Isso é como tentar dominar uma habilidade que vai contra todos os instintos de sobrevivência que temos. Mike Jack conseguiu comer 50 pimentas Carolina Reaper em menos de 7 minutos, e isso é brincar com fogo. Essas pimentas são as mais picantes do mundo, com 2,2 milhões de unidades Scoville. Para você ter uma ideia, é 200 vezes mais picante que uma jalapeño comum. Durante esses 7 minutos,
minutos de pura tortura, Mike transformou sua boca numa fornalha infernal, suportando uma dor que a maioria das pessoas descreveria como insuportável. O desafio foi tão extremo que ele precisou de acompanhamento médico durante toda a tentativa, porque comer essa quantidade de capsaicina pode causar desde queimaduras na boca até problemas gastrointestinais sérios. É como se ele tivesse decidido testar os limites absolutos da resistência humana à dor no consumo extremo. O que torna esse recorde impossível de quebrar é que estamos falando de limites fisiológicos reais. O corpo humano simplesmente não foi projetado para processar essa quantidade de capsaicina de uma vez. Mike passou anos treinando sua tolerância, comendo pimentas progressivamente mais fortes e desenvolvendo técnicas de respiração para controlar a dor. Durante a tentativa, ele teve que lutar contra náuseas, suor excessivo, lacrimejamento e uma sensação de queimação que durou horas depois do desafio. É como tentar reprogramar completamente os receptores de dor da sua vida, ignorando todos os sinais de alerta que o corpo manda. Wim Hof ficou 1 hora, 52 minutos e 42 segundos submerso em gelo, e esse recorde simplesmente redefine o que significa resistência humana. O holandês, conhecido como The Iceman, desenvolveu uma técnica de respiração e controle mental que permite ao corpo funcionar em condições que matariam qualquer pessoa normal em poucos minutos. Durante quase 2 horas mergulhado em água gelada, Wim conseguiu manter sua temperatura corporal estável através de uma combinação de meditação, técnicas de respiração específicas e um controle mental que beira o sobrenatural. Isso é como se ele tivesse hackeado completamente o sistema nervoso autônomo, assumindo controle consciente sobre funções que normalmente são automáticas na vida humana. O que torna esse recorde impossível de quebrar é que estamos falando de reprogramar completamente a resposta natural do corpo ao frio extremo. Wim passou décadas desenvolvendo seu método, que envolve exercícios de respiração que alteram o pH do sangue e permitem maior controle sobre o sistema nervoso simpático. Durante seus desafios extremos, ele consegue aumentar voluntariamente a produção de calor interno e reduzir a sensação de dor causada pelo frio. Os cientistas estudaram seu corpo e descobriram que ele consegue ativar o sistema nervoso simpático de forma consciente, algo que a ciência considerava impossível até conhecê-lo. É como se ele tivesse descoberto superpoderes reais através de puro treinamento mental e físico. Ravi Teja Katamuri ficou 45 minutos numa sauna a 140 graus Celsius. Isso é literalmente cozinhar o próprio corpo sem morrer. O indiano enfrentou um desafio que poucos seres humanos ousariam tentar: permanecer consciente e funcional numa temperatura que derreteria chocolate e cozinharia um ovo. Durante esses 45 minutos infernais, Ravi teve que controlar perfeitamente sua respiração, hidratação e temperatura corporal para não entrar em choque térmico. É como se ele tivesse transformado seu corpo numa máquina de refrigeração ultra eficiente, capaz de dissipar calor numa velocidade que desafia todas as leis da termodinâmica humana. Esse recorde nos esportes de resistência extrema mostra até onde a mente pode levar o corpo quando os dois trabalham em perfeita sintonia. O que torna esse recorde impossível de quebrar é que estamos lidando com o limite absoluto da sobrevivência humana em altas temperaturas, a 140 graus Celsius. O ar que você respira pode causar queimaduras nos pulmões. A pele começa a sofrer danos celulares e o sistema cardiovascular entra em sobrecarga total. Ravi passou anos se aclimatando gradualmente ao calor extremo, desenvolvendo técnicas de meditação que permitem controlar a resposta do corpo ao estresse térmico e aprendendo a regular conscientemente funções como batimentos cardíacos e sudoração. Durante a tentativa, ele teve que lutar contra a desidratação, tontura e a tentação natural de sair correndo daquele inferno. É como tentar manter a sanidade mental enquanto seu corpo grita que você está literalmente se matando. Hafthor B.J. Hanson levantou 501 kg no deadlift, e isso é literalmente erguer o peso de um piano de cauda do chão. O islandês, conhecido por interpretar a montanha em Game of Thrones, transformou seu corpo numa máquina de força pura, capaz de desafiar as leis da física com músculos que parecem ter sido esculpidos pelos próprios deuses nórdicos. Durante essa tentativa histórica, Hafthor teve que coordenar perfeitamente cada fibra muscular do corpo, desde os dedos dos pés até o pescoço, para não se machucar gravemente. É como se ele tivesse passado a vida inteira se preparando para esse único momento de glória nos esportes de força, onde cada quilograma adicional representa anos de dedicação e sacrifício extremo. O que torna esse recorde impossível de quebrar é que estamos falando dos limites absolutos da anatomia humana. Tendões, ligamentos e ossos têm capacidades máximas de resistência que não podem ser ultrapassadas sem consequências catastróficas. Hafthor pesava 205 kg na época do recorde. Tinha uma estrutura óssea gigantesca, 2,06 metros de altura e músculos desenvolvidos através de décadas de treinamento específico para a força máxima. Durante a tentativa, ele enfrentou o desafio de gerar força suficiente para vencer a gravidade, enquanto mantinha a técnica perfeita para não romper a coluna vertebral. É como tentar mover uma montanha usando apenas a força do próprio corpo, ignorando todo
todos os sinais de dor e fadiga que gritam para você parar. E aí, conseguiu processar tudo isso? Acabamos de fazer uma jornada épica através dos recordes mais impossíveis da história humana, e que viagem foi essa? Desde Usain Bolt correndo mais rápido que alguns carros, até pessoas resistindo a condições que literalmente cozinhariam um ser humano normal. Cada uma dessas conquistas prova que os limites que acreditamos ter são apenas pontos de partida para mentes determinadas. Estes recordes não são apenas números impressionantes. Eles representam décadas de dedicação absoluta, sacrifício extremo e uma recusa total em aceitar a palavra impossível. São histórias de pessoas comuns que decidiram fazer coisas extraordinárias e expandiram permanentemente nossa compreensão do que significa ser humano. O mais fascinante é que muitos destes recordes provavelmente permanecerão intocáveis para sempre. Não por falta de tentativas, mas porque representam o pico absoluto do que nossa anatomia e fisiologia permitem. Wim Hof hackeando seu sistema nervoso para resistir ao frio extremo. Hafthor BJ Hanson levantando meia tonelada do chão. Ou Randy Gardner ficando 11 dias sem dormir. Essas conquistas chegaram tão perto dos limites biológicos fundamentais que quebrar esses recordes exigiria literalmente evoluir como espécie. Cada desafio que exploramos hoje mostra que, quando a mente humana se foca completamente em um objetivo, somos capazes de transcender limitações que pareciam absolutas. É como se esses recordistas tivessem descoberto códigos secretos da vida humana que o resto de nós nem sabia que existiam. Se você ficou tão impressionado quanto eu com essas conquistas impossíveis, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui no canal estamos sempre explorando os limites do extraordinário, desde recordes impossíveis até histórias que vão explodir sua mente e expandir sua visão do que é possível alcançar na vida. Cada vídeo é uma nova aventura pelos esportes mais extremos, pelos desafios mais insanos e pelas conquistas mais inspiradoras que nossa espécie já registrou. Bora fazer parte dessa comunidade de pessoas que acreditam que impossível é só uma opinião. E aí, qual desses recordes te impressionou mais? Conta nos comentários qual você acharia mais difícil de quebrar.